Cabeça fria e coração quente, meus amigos. A frase dita por Abel Ferreira é um retrato quase que perfeito para todos esses 3 anos de Abel Ferreira no Palmeiras. Um cara que basicamente fez do Palmeiras ainda maior. Por quê? Em tão pouco tempo, 3 anos, conseguir 9 títulos em um caso de um treinador estrangeiro, sem nenhuma conexão prévia com o clube, vir para um campeonato totalmente diferente da sua cultura europeia, um iniciante na sua carreira, tinha uma passagem ali pela Grécia, pelo futebol português, ter um impacto como esse é totalmente surreal. Mas o Abel mostrou o profissionalismo e a capacidade muito rara. Ele basicamente dominou o futebol brasileiro e com constância. A gente pode dizer com tranquilidade que o Abel Ferreira não só entrou para a história do Palmeiras, mas também para a história do Brasileirão de pontos corridos. Na última década, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Abel é o melhor treinador que passou por aqui. Em questão de títulos, constância, regularidade, um time que nem tem tantas estrelas, tantos jogadores de rara qualidade, raro refino, à exceção das promessas surgindo como o Endrick, por exemplo, que é um jogador extremamente promissor, a gente vai chegar nele, mas com um esquema de jogo sólido, muito bem na parte defensiva, mas que não é retranqueiro de maneira alguma, que cria bastante, que foi vitorioso também pela sua questão ofensiva. O Abel basicamente varreu o Brasil e a América do Sul. Bicampeão do Campeonato Brasileiro, 2 títulos conquistado nesse meio de semana. Um cara que conquistou 2 Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, uma Copa do Brasil e 2 Campeonatos Paulistas em 3 anos. Em 3 anos você conquistar 2 paulistas, que sejam, já é difícil na história recente, mas 2 campeonatos brasileiros, esse em sequência, algo bem raro no Brasileirão de pontos corridos, mérito para poucos, e principalmente as 2 Libertadores, é de uma relevância de um nível absurdo. O Abel fez história e muito pela capacidade dele. Um time que teve poucos reforços desde que o Abel chegou. Houve momentos em que ele pediu claramente reforços da diretoria do Palmeiras e não foram concedidos a ele. E ainda assim, manter um nível de desempenho com saída de alguns jogadores, porque a gente tem o Palmeiras perdendo, por exemplo, o Gustavo Scarpa, que era uma peça fundamental do Palmeiras campeão do último Campeonato Brasileiro, e ainda assim manter uma regularidade, conseguir fazer o Zé Rafael entrar em uma nova função de criação em vários momentos, o crescimento do Rafael Veiga, um meio de campo diferente, mas que manteve um alto nível, também com a saída do Danilo, que era uma peça super importante para aquele time. Ou seja, mesmo que perdendo jogadores importantes, titulares e não recebendo reforços à altura, o Palmeiras foi resiliente. Uma palavra também muito marcante nesse trabalho do Palmeiras, do Abel Ferreira. São 3 anos de domínio a nível de Brasil e a nível de América do Sul. O Palmeiras foi favorito em todas as competições nacionais desde que o Abel chegou. Óbvio que essa revolução do Palmeiras começa lá atrás com o Paulo Nobre, tem a passagem do Gagliotti, a chegada da Crefisa, a Leila, saindo de apenas uma patrocinadora para a atual presidente, fundamental na renovação do Abel Ferreira, por mais que a torcida do Palmeiras tenha causado um princípio de crise ali na altura da 25ª rodada, acredito que tenha sido, pedindo a saída da Leila, que ela deixasse o Palmeiras, mas era uma pessoa que, por mais que não tivesse trazido os reforços que a torcida e que o treinador solicitava, ela manteve peças. O mais importante do Palmeiras, nesse período do Abel, não era só a chegada, mas a manutenção desse time, que foi tão difícil, perdendo jogadores até como o Scarpa, mas que manteve Rafael Veiga, o Everton, Gustavo Gomes, Zé Rafael e principalmente o treinador. O Abel implantou uma nova filosofia no Palmeiras. Cabeça fria, coração quente. Um time que sabe jogar com a cabeça, mas que não deixa a vontade também de lado. Um time que dá tudo de si em campo, é aguerrido, é consistente, é comprometido com a vitória e com o esquema do Abel. Um nível de comprometimento tático muito grande, óbvio. Isso passa pela comissão técnica do Abel. Não só ele, mas como os assistentes. Por mais que sejam polêmicos inúmeras vezes, por mais que sejam extremamente arredios, questionadores, se indignam com a arbitragem, fazem aquilo até de maneira exacerbada, tem alguns cartões vermelhos já na passagem do Abel, mas ainda assim mantendo a capacidade desse time de ser regular.
O Palmeiras pode-se dizer que não foi tão encantador como o Flamengo de 2019, no campo, na bola jogada, no futebol praticado. Porém, muito mais regular, muito mais consistente e não só um brilho passageiro. E foi extremamente vitorioso e histórico por isso. O Abel Ferreira é um dos poucos treinadores que a gente pode dizer na história de clubes brasileiros que entraram para a história do clube. O Abel não tem como ficar na lista de fora do top 10 personagens da história do Palmeiras depois de tudo que ele fez. E de quebra, a principal frase dele, cabeça fria, coração quente, vai perfeitamente na história desse campeonato brasileiro. Um campeonato que o Palmeiras acabou sendo deixado também para trás pelo Botafogo, um primeiro turno que ninguém fez igual. O Botafogo abre 14 pontos para o Palmeiras em determinado momento. E o Palmeiras não desiste, o Palmeiras segue, o Palmeiras conseguiu continuar sua campanha, aliando a participação na Libertadores, continuando na regularidade, somando pontos. Muita gente, inclusive a informação do Mauro Betti, que ele falou no de placa, ele conversando com os jogadores, eles diziam que houve um momento que ninguém acreditava mais, ou a grande parte deles não acreditavam, até o jogo contra o Botafogo. E a gente pode também confirmar os três pilares, digamos, do Palmeiras. O início de campeonato muito forte do Rafael Veiga, uma regularidade desde o primeiro turno até o final do Zé Rafael, e se o primeiro turno teve o Rafael Veiga com brilhantismo, no segundo tem o Endrick, e é quando justamente o Palmeiras volta a acreditar. Mantendo a cabeça fria e a oportunidade matemática disponível, o Palmeiras fez aquele jogo histórico contra o Botafogo no Nilton Santos, com o Endrick pedindo bola, pedindo protagonismo, assumindo e fazendo com que o Palmeiras virasse um jogo histórico, colocando o Palmeiras de volta no jogo. E se deixa eles acreditarem, irmão, os caras vão chegar. Porque o Palmeiras do Abel é isso. Dizem que é o time do pacto, mas é um time de trabalho, personalidade, comprometimento, preparo tático e campeão. Mais uma vez, 12º campeonato do Palmeiras, segundo consecutivo brasileiro do Abel, 9 títulos em 3 anos na história do clube, e que comecem os pedidos para que ele fique, porque ainda tem contrato, mas ele já deu alguns indícios que poderia sair, já deu entrevista falando que acha que vai ficar, que tem um contrato a cumprir, que por mais que precise descansar quer, vai tomar decisão em breve, mas não tem como negar. Se o Abel deixar o Palmeiras, independente de Leila, de Crefisa, de investimento, se o Abel sair, esse time vai sentir. Porque todo time sente a saída de um ídolo e de uma peça das maiores da história do seu clube. E o Abel é isso pro Palmeiras. Vamos ficando por aqui. Valeu, até o próximo. Esse vídeo especial, vou deixar um salve pro meu amigo Kalec, muito solicitado, torcedor palmeirense fanático. Parabéns, Kalec, porque você merece esse título também. E que treinador, cara. Que treinador vocês têm. O vídeo solicitado tá entregue. Valeu, gente. Tamo junto. Até o próximo. Tchau.